Olá, turma! Então, hoje nós vamos tratar sobre a poda. Então, o objetivo da poda, né, é modificar o vigor da planta. O vigor é esse porte, produzir mais e melhor, né, frutas, manter a planta com um porte conveniente ao seu trato e manuseio, né, então, uma altura que seja fácil de manusear, modificar a tendência da planta em produzir mais ramos vegetativos, folhas, que frutíferos, conduzir a planta a uma forma desejada, suprimir ramos supérfluos, inconvenientes, doentes e mortos, regular a alternância da safra de modo a obter anualmente colheitas médias com regularidade. É comum que, de forma natural, as plantas produzam muito fruto num ano e no ano seguinte ela quase não produza. E aí no terceiro ano ela volte a produzir muito. Então essa alternância de safras, ela pode ser regularizada com a poda. A poda ela vai influenciar, né, então, essa partição de fotoassimilados de carboidratos, né, e podem marcar essas funções da planta, o porte, por muito tempo. Então, é importante conhecer alguns princípios, algumas técnicas, né, para melhorar essa arquitetura da planta e não comprometer a sua produção nos anos seguintes. Então, o crescimento das plantas, ele procura manter uma proporção na parte aérea e a parte inferior, né, a parte subterrânea. Conforme a planta vai crescendo, produz mais folhas, e quanto mais folhas, produz mais fotossíntese, produz mais carboidratos. Eles são deslocados, então, para as raízes, que então crescem, e aí, conforme você tem mais raízes, você absorve mais água, produz mais hormônios que também induzem a brotação. Então, existe sempre um balanço entre a parte aérea e a parte subterrânea. Quanto maior a produção, né, desses fotoassimilados, maior é a absorção da água pelas raízes. Existe sempre essa proporção que procura ser mantida, isso de forma natural. Então, a fotossíntese, ela é esse processo capaz de gerar o carboidrato, né, a fonte de energia das plantas para sustentar a produção de todos os órgãos, o crescimento dos ramos, dos caules, da raiz e os frutos, né, para nutrir os frutos como esse órgão de reserva para a proteção da semente, que é o nosso interesse comercial, a produção de frutos. O que é a fotossíntese? É a absorção do gás carbônico com a energia do sol, que produz, então, moléculas de glicose. Essas moléculas, elas são translocadas por toda a planta, né, para todos os órgãos. Elas tendem a ser reservadas em forma de amido. Se a gente pensar que a glicose é um tijolo, o amido é como se fosse uma parede, uma casa, né? Uma junção de todas essas moléculas, é uma forma de reservar esses carboidratos para serem demandados, utilizados no seguinte momento, quando da produção dos frutos. Então, esses carboidratos são deslocados aqui para as raízes, para a reserva, também são reservados em alguma medida nos caules, e na hora de produzir os frutos, ou na hora que a planta está numa fase de seca e não tem como manter suas folhas para a produção de fotossíntese, ela usa dessa reserva feita e guardada aí nas raízes e nos caules. O que é a fotossíntese? Então, gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, com a energia do sol, conseguem ser transformadas em uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio gasoso. Então, ao realizar a fotossíntese, absorver o gás carbônico, né, como fonte de carbono para a produção dos carboidratos, as plantas também liberam oxigênio. E é esse oxigênio que a gente respira. Então, nós temos a produção de carboidratos, que são esses fotoassimilados, esse carbono que a planta absorve do ar nas folhas, e temos das raízes a absorção de água e nutrientes. Então, as raízes absorvem água e todos os nutrientes que tiverem, os minerais, né, estiverem dissolvidos nessa água, elas serão absorvidos e translocados para as folhas. Além dessa produção
carboidratos nas folhas, absorção de água nas raízes, nós também temos dois hormônios importantes para conduzir esse crescimento. Então, a auxina é um hormônio produzido nas folhas e nos brotos jovens. Esse hormônio ele tem principalmente a função de induzir o enraizamento. Então, ele é produzido na ponta das folhas, dos galhos, lá nas folhas jovens, e é conduzido até as raízes e induz o enraizamento. Da mesma forma, nas pontas de raízes são produzidas as citocininas, que é um hormônio que tem a principal função é induzir a brotação na parte aérea. Então, veja que existe um balanço. Quanto mais folha, mais produção de auxina, mais enraizamento. Quanto mais raízes, mais produção de citocinina, maior é a indução de brotações aéreas. Então, as plantas procuram manter esse balanço da parte aérea e da parte inferior, tanto pela translocação, né, pelo balanço de fotoassimilados de carboidratos da fotossíntese e absorção de água e nutrientes, como pela produção desses hormônios com a função de induzir enraizamento e brotação. Para a gente, então, compreender o mecanismo da poda, é importante conhecer esses dois princípios para manutenção, né, do balanço do crescimento das partes aéreas e subterrâneas das plantas em geral. Então, vamos pensar aqui, né? A planta tende a manter essa proporção da parte aérea e da parte inferior. O que a gente faz quando poda? Então, podar é retirar uma parte da planta. Quando a gente retira uma parte dessa planta, aqui na parte superior, existe no momento posterior uma compensação do volume das raízes. Então, o que a planta faz? Ela retira energia, né, carboidratos, reserva, gasta essas reservas para tentar restituir esse volume que foi perdido pelo corte. Então, ela consome essas raízes, as reservas de algumas raízes, mata essas raízes e esse carboidrato é translocado para ser utilizado como energia para a produção de novas folhas, de novos ramos. E aí, ao compensar, né, matar essas raízes, ela mata as raízes depois de translocar tudo que tiver reservado nela. As plantas, então, tentam restituir esse volume aéreo, e ao restituir esse volume superior, ela produzindo mais folhas, as folhas vão fazer mais fotossíntese e produzir mais auxinas e vão induzir a formação, então, de mais raízes. Então, existe sempre essa compensação, uma vez que a gente corta com a poda, né, artificial feita pelo homem, ou mesmo a poda natural, pelos insetos, pelo um raio que cai e quebra um galho. A planta tenta restituir esse volume consumindo as reservas que estão na parte ao contrária, a fim de também manter esse balanço e ao tempo que ela induz essa produção de caule e folhas, ela também induz faz o estímulo para que consiga restituir o volume de raízes no momento posterior, porque quanto mais folha você tem, mais fotossíntese e hormônios que vão induzir enraizamento. Quando podar? Então a gente pode pensar em época poda de inverno ou no nosso caso que a gente tem estação seca e uma estação chuvosa. Na estação seca, que é quando as plantas estão mais em repouso, algumas perdem suas folhas, e uma poda de verão ou verde, que é quando as plantas estão com suas folhas. Então, é realizada a poda seca na época em que as folhas caem, quando elas caem, tem planta que não cai a folha, mas o crescimento fica mais estagnado por falta de chuvas. As podas de limpeza e de frutificação são comuns nessa época. Elimina, então, os ramos que não vão frutificar, os ramos ladrões, doentes, ramos em excesso. E o inverno é uma referência, né? Mas a gente tem que, em muitos locais, é difícil você ver pelo inverno mesmo, porque aqui o inverno da gente não é tão rigoroso e o frio não é tão importante como mecanismo de repouso para as plantas frutíferas. Existe até um ditado que diz que aqui no Cerrado a gente poda nos meses que não tem R. Quais são os meses que não tem R? Maio, junho, julho e agosto.
Todos os demais têm a letra R. Por quê? Porque de maio a agosto você tem essa fase seca, né? Mas uma coisa que é interessante é procurar podar mais próximo do início da fase chuvosa. Porque uma dica, né, é quando os primeiros botões florais surgirem nas pontas dos ramos, indicando que a seiva começou a circular de novo na planta, então é feita essa poda para não induzir a brotação ainda no período da seca. Se efetuada depois que brotar, também você está perdendo um pouco desse recurso. Então é interessante podar ali no final da estação seca. A gente tem então, dentre a poda verde, formas de se fazer em momentos, né, diferentes que podem ser classificados dessa maneira. Então, desponte, desbrota, esladroamento, desfolha, incisões, anelamentos, desnetamento e desbaste. Desponte é a retirada da ponta mesmo dos galhos para reduzir o crescimento em longitude, né? Existe sempre uma tendência das plantas crescerem para cima e é interessante que a gente procure promover os galhos que estão mais na horizontal, eles tendem a ser mais produtivos. Desbrota é a supressão de brotos laterais improdutivos. Se você tem uma grande formação de brotos, principalmente nessa parte mais basal, é importante retirar e deixar os brotos que têm mais potencial de ter iluminação para diferenciação floral e para a iluminação dos frutos. Esladroamento é a retirada dos ramos que são chamados de ladrão, que são aqueles ramos bem vigorosos que surgem geralmente da base, e aí eles competem com esse eixo principal da planta. Esses ramos, em geral, a gente tira, exceto se o objetivo for refazer aquela copa. Então, quando se tem a intenção de tirar aquela copa principal, se aproveitam desses ramos ladrões para substituir aquela arquitetura anterior. Desfolha a retirada de folhas com diversas finalidades, né? Melhorar a iluminação, arejar, eliminar focos de doenças, de pragas. Então, é importante que a iluminação chegue na parte central das copas também. O sol é importante para a diferenciação celular, ele é importante para a maturação dos frutos, para uma cor boa. Então, é importante as plantas terem uma arquitetura mais arejada para o sol entrar e para o ar passar. Isso tudo favorece uma melhor produção e reduz as chances também de ambientes mais fechados, né? Determinados focos de algumas doenças. A gente tem também essas duas categorias aqui de poda, que é o anelamento, que consiste em fazer um anel aqui, retirar uma camada da casca de todo o caule para cortar o fluxo de floema da parte, o fluxo do floema. O floema é o tecido que traz os carboidratos lá das folhas para as raízes e para todos os outros órgãos. Quando se faz um anel só na casca, se corta esse fluxo de carboidratos da folha. Então, a gente tem aqui carboidratos que iam descer, no que se faz esse anel, eles se concentram nessa parte anterior ao anel. Onde é feito esse anelamento? Logo abaixo de gemas que se deseja aumentar, né, o aporte de carboidratos. Então, é a remoção desse anel na base dos ramos novos para interromper a descida dos fotossimilares e concentrá-la no broto, flor ou fruto, quando se tem a intenção, né, de induzir a brotação aqui. Já a incisão, ela é uma posição contrária. A gente faz, né, sobre a gema e ela tem a intenção também de cortar o fluxo. É realizada acima da gema para quebrar a dominância apical. A dominância apical, ela é quebrada pela interrupção do fluxo de auxinas que são sintetizadas nos ápices dos ramos e translocam-se para as raízes das plantas. Quando se quebra, se interrompe esse floema e o fluxo desses hormônios, você induz a brotação dessa gema, porque a dominância apical é justamente essa tendência das plantas brotarem o ramo que está mais na ponta e mais superior. Quando se faz essa incisão, se quebra esse fluxo, falta a auxina, pela falta de auxina, aquele ramo brota. E além disso, tem as citocininas, que são hormônios que induzem a brotação. Então, ao fazer essa incisão logo acima da gema, se induz a brotação.
Desnetamento principalmente ocorre, né, feito na videira, né, na planta da uva, para retirada daqueles perfilhos, né, daquelas brotações, que são chamadas de netos. Desbaste, a gente pode falar de desbaste de folhas, desbaste de plantas, desbaste de frutos. Então, é comum, né, em fruticultura para melhorar a qualidade dos frutos remanescentes. É a supressão de certa quantidade de frutos de uma árvore antes da maturação fisiológica deles, quando é no caso de frutos, para assim proporcionar melhor desenvolvimento dos frutos remanescentes. Serve para melhorar a qualidade dos frutos em relação ao tamanho, cor, sabor e sanidade, uma vez que os fotoassimilados dos carboidratos que aquela planta tem para nutrir vão ser redistribuídos para os poucos frutos que restarem. Em geral, as plantas produzem muito em um ano e no ano seguinte elas tendem a não produzir tanto. Então, o desbaste tenta também deixar isso mais regular, não gastar todas as reservas, né, em uma produção excessiva, para que no ano seguinte a planta também produza. É mais interessante para o produtor ter uma produção regular do que ter uma grande produção no ano e no ano seguinte ter dificuldade em manter, né, sua oferta. É muito comum o desbaste, então. Pessegueiro, macieira, pereira, goiabeira, videira. No caso da bananeira também, existe um desbaste do último cacho, no intuito de retirar esses frutos que têm um menor tamanho, então eles têm uma apreciação comercial menor. Também é retirado o coração, e na retirada desse último cacho deixa-se dois dedos, dois frutos de banana. Em macieira, veja como é bem produtivo, então o desbaste, a retirada dos frutos é bem comum. Geralmente isso é feito manual, com o auxílio de uma tesourinha, essa aqui é a tesourinha de desbaste, se vocês forem precisar. Mas existe também a possibilidade de fazer um desbaste químico com o uso de citocinas. Vamos ver então agora a poda em relação aos objetivos. Então, são três principais tipos: a poda de formação, a poda de frutificação e a poda de limpeza. A poda de formação consiste em você retirar os galhos que vão impedir que a arquitetura fique aberta, né, e bem distribuída. Então, nesse primeiro exemplo, a intenção era fazer uma arquitetura num eixo principal e a gente é chamado de eixo revestido porque ele tem então ramos bem distribuídos e é bem comum em pereira, macieira, mas a gente pode usar em qualquer outra arquitetura de qualquer outra cultura. Nesse caso, veja que no primeiro ano, a árvore jovem sem poda, ela tinha esses ramos A, B, C, o número 1 e o 2. Foi tirado então os ramos A e C, ficando só o ramo 1, 2 e o B. No segundo ano, após a retirada, ela brotou os ramos B, 1 e 2, e já no terceiro ano, com a brotação, né, desses ramos que tinham ficado a partir da poda, você tem uma arquitetura mais distribuída, não fica tão concentrado nessa parte central. Já que nesse outro sistema de condução, que é chamado invaso, porque parece no final a planta fica com esse formato mais de mão aberta, foi árvore sem poda teria esse formato longitudinal, então foi cortado aqui para que ela gerasse essas brotações. Quando ela brotou em três eixos, eles foram novamente aqui decapitados para que eles rebrotassem. E aí você forma essa arquitetura em forma de copo, de vaso. A poda de formação ela é feita principalmente nos primeiros anos, de primeiro ao quarto ano, justamente porque tem um crescimento vegetativo excessivo e a gente precisa distribuir esse crescimento para que na fase de frutificação, floração, o sol, o arejamento seja suficiente. Já a poda de frutificação e produção é depois que a planta começa a produzir, né? É importante para equilibrar a quantidade de ramos e folhas com a quantidade de frutos. Essa poda, ela não aumenta a produção, né, de frutos, mas ela regulariza a produção com frutos que atendem às exigências do mercado. Poda de limpeza. Então, a poda de limpeza é a poda que consiste em retirar os galhos que não vão frutificar, galhos secos, galhos doentes. Ela é realizada geralmente naquela fase da seca ou do inverno.
e ela tem mais essa função de plantas maduras que já estão em frutificação, melhorar a qualidade dessa arquitetura. De acordo com a intensidade, é comum também, quando da renovação do pomar, né, da renovação das copas, fazer uma poda drástica ou uma poda que também é chamada de renovação. Poda drástica é uma decapitação que muda totalmente a arquitetura da planta. Essa aqui tem a intenção de induzir novas brotações para refazer essa arquitetura. Já a poda de renovação, ela não vai mudar a arquitetura, mas ela tem a intenção de induzir uma brotação para renovar a copa, né, uma parte dessa arquitetura. Cada espécie tem seu jeito, né, de podar mais adequado. A gente tem sempre que procurar observar essas plantas no campo, na, como que ela se desenvolve quando é naturalmente, onde que tem ramos mais produtivos, são os ramos que estão mais verticais ou horizontais, procurar aprender com essas lições da própria natureza. Que ferramentas podem ser utilizadas para a poda? Então, tesouras de corte, né? A gente tem uma variedade de tesouras, serrotes e serras elétricas. Diâmetros menores que 2 centímetros, que é então essa bitola do nosso dedo, né? Podem ser usadas essa tesoura de poda aqui. É importante que vocês comprem uma. Todo mundo tem uma aí, de 25 a 50 reais elas custam. Quando o diâmetro é um pouco maior, de 2 a 5 centímetros dos galhos, aí é necessário uma tesoura que tenha essa alavanca um pouco maior para ter força para cortar os ramos. Mais de 5 centímetros é necessário usar um serrote. Você pode usar qualquer serrote, mas esse serrote curvo, ele tem a facilidade de quando você puxa, ele vai sempre se curvando, então ele entra um pouquinho mais, facilita a conclusão do corte. Menos de 2 centímetros, né? Mas em grandes altitudes você pode usar então esse podador. É uma haste de 2 metros com um serrote na ponta e uma tesoura que você aciona puxando essa corda. Quando você puxa essa corda, ela guilhotina o galho, né? Mas esse só consegue com galhos então relativamente finos, muito grossos não. E para mais de 10 centímetros, aí você tem várias serras elétricas. Tem uma serra elétrica pequenininha assim, né, de uns 30 centímetros, e tem serras maiores. Então, para galhos maiores que 10 centímetros de diâmetro, é necessário usar uma serra e ou serrote, claro. Na hora de cortar, é importante também, ó, para galhos que são para árvores, principalmente quando a gente pensa em poda de árvores urbanas, é importante deixar um pouquinho desse pescoço aqui, porque ele ajuda na cicatrização dessa planta, né? Produzir uma cicatriz que feche essa abertura. Quando um galho é mal podado também, tende a induzir esse monte de brotação. E a gente tem que evitar, se aquela planta não, a intenção não é induzir essa brotação, então evitar fazer aquelas decapitações, né, de árvores que não, se é para te retirar totalmente a árvore, então se corta então já na base da planta. O corte, quando da poda, ele tem que ser próximo à gema e em bisel, assim, inclinado, para que a água escorra. Outra coisa é evitar que seja muito distante da gema, porque essa ponta aqui não tem muita função e a poda fica feia. Então, quando vocês forem podar uma planta pequena ou mesmo um galho grande, uma árvore grande, é importante podar assim, deixando a última gema. E aí você escolher que gema você quer que brote, a que está virada para fora ou para dentro, para a parte interna da planta. Preferencialmente, deixem as que estão viradas para fora, para que a planta cresça com uma arquitetura mais aberta. Existem plantas que não requerem poda, por exemplo, abacaxi, todas essas monoaxiais que eu mencionei na aula de caule. E tem também, por exemplo, cajueiro não precisa, cajá, carambola. Então, algumas espécies, elas não demandam uma poda para frutificarem bem, para manter essa regularidade da frutificação. A gente tem aqui alguns exemplos. Notem nessa primeira que tudo isso aqui é citros, né? A gente tem aqui uma planta
jovem, e aí após a poda você vê que tem mais ou menos um grupo de ramos para cá, um grupo de ramos para lá, um grupo de ramos para essa outra direção, mais ou menos um triângulo. Isso é importante para arejamento e para o sol, para iluminação. Aqui houve a ocorrência dessa doença que deixou toda metade da planta seca. O que foi feito foi retirar esse grupo de galhos aqui diretamente, passou a cal, né? E para o ano seguinte, seguir com essa pedaço de copa, mas pode-se fazer enxertia para substituir esse pedaço de copa aqui também. A gente tem aqui, ó, uma planta sem poda, né, mais fechadinha, e depois da poda você vê quais são os galhos aqui embaixo, né, os principais, e uma arquitetura um pouco mais equilibrada, mais aberta, menos compacta. Isso é importante dentro da copa para iluminação. No caso de árvores, né, é importante a gente pensar em uma poda nessa parte superior, mais nesse formato aqui de triângulo, para favorecer a entrada de luz, do que uma poda reta, simplesmente. Então, como exercício de fixação, a minha sugestão é vocês buscarem sobre como e quando fazer, né, a poda na cultura de interesse de vocês. Como que estão os trabalhos dos seminários? Então, mencione um pouco a respeito da poda, o que que é possível fazer. Quando a gente fala, quando eu falei de mudadeira não podar, não poda o caule, mas quando a gente pensa no desbaste dos frutos, isso é um tipo de poda, né? Então, mencione aí quais são os tipos de poda feitas na sua cultura e como favorecer, né? Como funciona aquela cultura, a arquitetura dela e como que a poda pode favorecer a produção de frutos. Obrigada, até a próxima aula.